Algo saiu nas notícias enquanto dormíamos, antes de falarmos com você. O timing não poderia ter sido mais perfeito para nós. E a gente queria saber se você pode explicar um pouco o que está acontecendo. Essa é a era da revelação. O que está acontecendo? Sim, o momento está muito empolgante. Hoje, mais cedo, às 8 da manhã, no horário do leste, o Departamento de Guerra divulgou o que acredito ser o primeiro lote de evidências de UAP que haviam sido anteriormente ocultadas do público. Inclui registros da NASA, do Departamento de Guerra e alguns do FBI. Vamos ver o que mais aparece. Vale destacar que isso não inclui informações de toda a vasta comunidade de inteligência comunitária. Então, sabe, eu tenho a impressão de que vamos ver vários lotes. Eu acredito que o próximo deve sair em até 30 dias. Pelo que ouço do Congresso e após ver o briefing completo, acho que a situação ficará mais interessante conforme avançamos. Por que eles não podem simplesmente divulgar logo de cara as coisas mais interessantes? Parece que estamos em um reality show estranho. Eu sei, realmente parece um pouco roteirizado. Parece mesmo que tudo segue um cronograma. Sabe, demorou muito para a gente chegar até aqui. Eu me envolvi com isso lá em 2017, mas há poucos meses, para quem lembra, houve uma troca de farpas entre o ex-presidente Obama e o atual presidente Trump sobre o que os Estados Unidos poderiam ter em relação ao UAP ou OVNI. Trump acabou com isso ao fazer uma declaração nas redes sociais de que ele iria liberar, abre aspas, todos os arquivos. Há muito a analisar sobre o que isso pode significar. No entanto, tenho acompanhado esse assunto de perto, como se pode imaginar, e estou ciente de que houve muito esforço dentro do governo, em diferentes agências, o FBI, as comunidades de inteligência em geral, especificamente o ODNI. E foi criada uma infraestrutura, conselhos de governança, por assim dizer, para coletar a grande quantidade de informações que tem chegado de pilotos, de outros membros das Forças Armadas e assim por diante. Claro, alguns arquivos históricos, talvez alguns que já foram divulgados, talvez alguns que não foram, mas existe, obviamente, uma escala de quão bons são os sensores. Acho que estamos vendo alguns dos de baixa qualidade agora. E como eu disse, se as indicações que vários congressistas estão apresentando, o melhor ainda está por vir. Vamos dar às pessoas uma ideia de quem você é. Eu gostaria de saber se você pode nos contar um pouco sobre sua história e suas credenciais, por assim dizer. E por que seu nome está na boca de tantas pessoas. Quando falamos sobre o APIS, OVNIs e o conhecimento do governo, ou a desinformação, ou até mesmo a informação errada sobre o que realmente pode estar acontecendo quando as pessoas veem coisas incríveis no céu. Eu tomei uma decisão durante a faculdade de que pilotar caças, talvez para a Força Aérea, talvez para a Marinha, seria algo que realmente me empolgaria. Logo após nossa primeira missão, começamos a atualizar os radares dos caças para sistemas muito mais sofisticados. E quando fizemos isso, imediatamente começamos a perceber que nas áreas de treinamento no oceano, ao largo da costa de Virginia Beach, onde treinávamos, havia objetos que estávamos detectando com os novos radares que não deveriam estar lá. Veja, essas coisas não agiam como uma aeronave comum. Elas frequentemente ficavam completamente paradas em ventos muito fortes, 120, 130 nós. Costumávamos vê-las em velocidades normais para nós, entre 0,6 e 0,8 Mach, cerca de 250 a 350 nós, e a gente via elas também em velocidade supersônica, 1,1, 1,2 Mach. Eu só vi elas indo direto para o leste nessas velocidades. Não pergunto isso por questões partidárias, pois realmente não me importo com o partido do presidente que divulga esse tipo de informação. Acho que é um momento incrível na história, independentemente do que isso seja ou da motivação. Mas tem algo que você acha que deveríamos nos preocupar em relação ao momento, em relação às outras coisas que estão acontecendo no mundo? Isso é uma distração? Sabe, isso é algum tipo de entretenimento ou teatro? Porque eu quero que seja informação real, mas nem toda informação tem o mesmo peso ou apresentada da mesma forma, certo? Sabe, acho que as pessoas sempre vão levantar a hipótese de que isso seja uma distração, e talvez isso possa servir para isso de forma secundária. Mas para todos os efeitos, do meu ponto de vista, realmente parece que houve um esforço honesto investido para reunir e apresentar essas informações.
Agora, existem duas, eu acho, categorias de informações que poderiam ser divulgadas aqui. Talvez existam programas secretos e informações relacionadas a isso no que diz respeito ao que o governo sabe sobre o app, há quanto tempo e, sabe, o que realmente importa sobre o que o governo pode saber. Estamos explorando essas tecnologias para o nosso benefício em algum domínio tecnológico? Essas são o que as pessoas considerariam, você sabe, perguntas difíceis sobre divulgação. E a pessoa sentada à minha esquerda quando testemunhei perante o Congresso, David Grush, essa era a área de especialização que ele investigou durante seu tempo na força-tarefa de UAP. Por outro lado, fora do que esses programas possam ser, desde mais ou menos 2017, 2018, o aparato militar normal tem, como sempre teve, detectado esses tipos de incursões, essas quase colisões, esses funny. Mas agora houve uma redução no estigma. Agora o clima havia mudado. Agora talvez houvesse algo importante que essa informação representava, fosse alienígenas, a China ou outra coisa. As pessoas passaram a guardar essa informação em vez de simplesmente descartá-la ou apagá-la. Eles começaram a guardar isso. E com parte do aparato que foi montado, como o escritório de resolução de anomalias de todos os domínios no Pentágono, como um grupo de trabalho de funny no FBI. Em muitos lugares, essas informações estão sendo capturadas, reunidas e começam a ser compreendidas. E eu suspeito que muito do que estamos vendo agora é talvez parte desses dados mais ambíguos e de menor qualidade que vêm dessas fontes. Eu realmente espero que existam imagens mais convincentes, vou dizer de maior qualidade, que sairão desse grupo. E talvez vejamos isso em breve. Mas isso, é claro, não diz nada sobre o que já pode existir e o que aprendemos com isso até agora. E estou ansioso para ver se vamos entrar nesses detalhes minuciosos também. Parece que o aparato também está ajudando as agências a compartilhar informações entre si. Onde antes os setores poderiam ter sido isolados, agora, especialmente se houver um incentivo para registrar coisas que poderiam ter sido descartadas, agora deve ser bem mais fácil identificar padrões e compartilhar informações, inclusive entre órgãos do governo. Não, é isso mesmo. E sabe, esse é exatamente o trabalho árduo, como dizemos na Marinha, que a minha organização, Americanos pela Segurança Aeroespacial, vem fazendo nos últimos 4 anos. Conectamos com várias agências do Poder Executivo, colaborando com o Congresso, companhias aéreas e outras organizações. Coletamos dados de várias fontes, identificamos problemas e caminhos e conseguimos fazer esses grupos se comunicarem. Temos tido muito sucesso nisso. E, sabe, muitos desses começaram como pessoas que estavam genuinamente interessadas nessas agências, querendo chegar a uma resposta, assim como muitos de nós, mas eles tinham os meios para realmente levar isso adiante. E eu acho que hoje acredito, o primeiro grande marco público no trabalho que essas pessoas vêm realizando nos últimos anos. E há muitos deles. E sabe, acho que muitos deles são os heróis anônimos de toda essa conversa. A única coisa em que o público não é muito bom é em entender as coisas por conta própria. Então, a manchete que li esta manhã, era algo como: aqui estão todas essas informações, vá em frente e tente entender. Parecia dizer, o público vai ter que tirar suas conclusões. E penso, vocês não querem que eu faça isso. Não sou especialista. O que é esse saco mortuário? O que está acontecendo? Alguém explique. Entendo, isso também já passou pela minha cabeça, certo? Acredito que todos temos um modelo mental do que isso deveria ser, como um presidente subindo ao púlpito e fazendo uma declaração enfática. Se não for o presidente, alguém que entenda de assuntos aeroespaciais melhor do que eu. Não consigo deixar de pensar que, sabe, o que acabei de sugerir é que talvez não seja alguém nos dizendo, mas sim nos dando informações suficientes para que possamos fazer essas avaliações por conta própria. E isso é, como eu disse, provavelmente a fase mais ambígua, certo? E eu acho que vai ser um processo. Eu acho que os dados que podem ser apresentados podem ser muito menos ambíguos, o que vai permitir que as pessoas cheguem a conclusões mais rapidamente. Mas eu vejo, como eu disse, eu vejo a gente agora seguindo um cronograma para essas divulgações. Elas vão ser graduais e obedecer a esse cronograma. E como eu disse, minha expectativa é que elas fiquem menos ambíguas com o tempo.
Bem, você é claramente a pessoa com quem queríamos conversar sobre isso. Temos muito mais que gostaríamos de abordar, mas agradecemos muito por você dar sua opinião sobre essa notícia de última hora.